Opa! Sejam bem-vindos ao Budgetório. Eu sou Emanuel e pra hoje, Goblins. Pequenas encarnações de ódio e... Pera, eu já fiz essa intro, não? Isso foi pro vídeo do Crenco, algumas semanas atrás. Que, inclusive, se você não checou, bom, deveria. Link na descrição. Mas, então, por que diabos eu escrevi aqui pra falar de Goblins? Bem, isso se deve a ela, a Soberana Celeste de Nova Firexia. Um enigma perene que tudo vê, mas com nada interage. Isso mesmo, eu estou falando dela. Ovica, Golias do Enigma. E tá aqui o deck que eu falei semana passada, hein? Pra quem já viu o vídeo de melhores lendas de Firexia, Tudo Será Um, eu realmente falei bem dessa carta aqui. E também pudera, né? Por 7 manas nós temos uma criatura Firexiano Horror 6/6 com voar. Que diz que toda vez que você conjurar uma mágica não de criatura, crie 6 fichas de criatura Firexiana Goblin vermelha 1/1, sendo X o valor de mana daquela mágica. Elas ganham ímpeto até o final do turno. E além disso tudo, a Ovica é uma criatura com salvaguarda de pagar 3 manas e 3 de vida, o que mantém ela bem segura. Os meus pensamentos sobre essa carta aqui eu já explanei bonitinho semana passada, então eu vou dar a versão resumida aqui. Apesar do custo alto, essa é uma comandante que se protege relativamente bem e que cria exércitos como se fosse nada. O ímpeto das fichas torna essa carta uma possível kill condition que vem de supetão e ajuda no problema de decks de Spellslinger de terem dificuldade de fechar jogos. E no geral, até eu que já vi todo tipo de deck de instantâneo e feitiço ao longo dos anos, fico bem animado com essa comandante aqui. O que eu talvez não tenha explicado muito bem, e eu acho que vale a pena explicar, né? Apesar de eu ter tocado bem de leve no assunto no vídeo anterior, é o porquê de eu gostar tanto da Ovica e nem tanto assim do Deus Gafanhoto, que é uma carta certamente comparável, até porque eu mesmo fiz essa comparação. E pra quem não conhece, o Deus Gafanhoto é uma criatura 4/4, Deus com voar, que tem uma habilidade de looting, que não é muito relevante, e uma habilidade que o retorna do cemitério para sua mão, o que é legal. E por fim, uma habilidade que diz que toda vez que você comprar um card, crie uma ficha de criatura azul e vermelha 1/1 do tipo inseto com voar e ímpeto. E assim, por 1 mana a menos que Ovica, com recursão do Grave, potencial de combo infinito por conta dessa habilidade aí de looting e fichas melhores, acho que para muitos é bem óbvio a preferência pelo Gafanhoto aqui na hora de montar um Commander. E honestamente, ele provavelmente é mais forte que a Ovica, porém com grandes poderes, vem grandes focos no mesão. Pois ao escolher um comandante tão poderoso de combo, e eu já vi isso acontecer inúmeras vezes, você simplesmente vira alvo automático da mesa. Quer você queira ou não, e quer você mereça ou não, inclusive. Eu já vi muito deck por aí sendo eliminado primeiro, só porque a pessoa disse, ah não, eu tenho combo no deck, ou porque o comandante é famoso por combar. E o deck dessas pessoas nem era tão bom assim, mas era um deck de combo. Então, quando eu vejo a Ovica, um deck que é parecido com o Deus Gafanhoto, parecido com o Kikar, só que assim, tá mais abaixo da poeira, tá, né, mais stealth, eu realmente fico bem animado com a possibilidade de testar este deck. E rapaz, eu acho que quem der uma chance pra essa carta aqui não vai se arrepender. Você tem um deck de Spellslinger muito divertido, que pode até ir pro combo, essa versão minha não é combo, mas que, né, vai fazer um estrago danado. Mas chega de papo e vamos pro deck tech da vez, com a nossa comandante de Spellslinger, criando exércitos massivos, copiando spells e espalhando a glória de Nova Firexia pelo multiverso. Argentum era um mundo artificial criado pelo Planeswalker Karn e renomeado como Mirrodin após o Mirari pelo seu guardião Menarca. Os ambientes e habitantes de Mirrodin eram um misto de orgânico e metálico, que ia da grama fiada, que crescia rápido o suficiente para empalar desavisados, com até mesmo oceanos que fluíam com um tipo incomum de mercúrio, indo até, no fim das contas, para até a flor mais delicada. Tudo era de metal. E os seres inteligentes que andavam por Mirrodin não eram menos estranhos também. Estes, por sua vez, com uma mistura de músculos, tendões e aço por seus corpos. E até mesmo criaturas completamente artefatos habitavam o plano. Alguns pareciam ter surgido naturalmente, igual a gente vê nos planos que tem muito mana, né, com os elementais, enquanto outros foram criados artificialmente. Eles são golems, construtos, feitos pelos moradores do plano. Inclusive, de acordo com os relatórios de campo firexianos, inicialmente existiam apenas 3 esferas em Mirrodin: a superfície, o interior e as fornalhas.
Porém, guerra vai, guerra vem e tudo isso mudou. Os Firexianos trabalharam para adicionar mais esferas em uma tentativa de recriar a Firexia original, que era um plano qual possuía 9 esferas. E conforme o conflito arrastava e essas esferas eram construídas, eventualmente, após a vitória de Firexia, esse processo de recriação já estava basicamente completo, com nada mais parecendo o mesmo. E embora Eleshnorn, a nova mãe das máquinas, líder dos Firexianos que vive na Basílica Alva, permita que os outros pretores decorem e mudem as suas camadas, é a sua ordem que governa o plano. E para conseguir vigiar Nova Firexia e aprender seus caminhos, primeiro vamos ter que nos apressar com umas pedras de mana e sinergias de Spellslinger. Inclusive, taca-le-pau, pois esse é um vídeo mais simples, se Deus quiser é o último desses que eu vou ter que fazer, mas que combina muito bem, pois a Olvika é uma comandante bem simples e divertida. E para acelerar a mana, a gente tem as nossas pedras de mana, que é o de sempre para decks não verdes, utilizando clássicos como Sinete Arcano, Bijuteria do Viajante, Diamantes, entre outros. Eu não vou entrar nos detalhes aqui porque é aquela bafafá de sempre. A gente tem aqui também as opções que eu considero mais interessantes, como Hino de Batalha, que vai simplesmente gerar um caminhão de mana com os nossos geradores de fichas, Goblin Eletromante, Santuário de Jace e Magos de Tai, todas permanentes que reduzem o custo de nossas mágicas instantâneas e feitiços, Cristal Dourador das Pedras, para dar aquele suporte de rede de cemitério, Canção Fervilhante e Geyser de mana, ambos rituais insanos de mana, como sempre, né? Todo deck de Spellslinger precisa disso para fazer o negócio funcionar bem. Óculos da Piromante, a carta que deixa opções como Geyser de mana extra letal. Vapor em Fuga, um carinha que vai surpreendentemente gerar muito mana. E por fim, Classe Feiticeiro. O que é esse interessante com a nossa comandante, pois os nossos goblins criados podem ser virados para a segunda parte da classe Feiticeiro, gerando mana logo no turno que entram, por conta do ímpeto. Para limpezas de mesa e remoções pontuais, a gente trabalha com reação em cadeia, que vai facilmente limpar tudo, ainda mais se você já tem a Olvika na mesa, pois aí a reação vai criar 4 fichas, totalizando pelo menos 5 criaturas só para você, né? Sem contar os oponentes. Torrente Vulcânica e Immolating Gyre, ambas cartas que vão limpar apenas a mesa de nossos oponentes. E Visão de Ruínas, uma carta que, não satisfeita em gerar 4 fichas por 4, o faz 2 vezes, removendo muitas coisas de uma vez só. Inclusive, fica a dica aí, sempre que você estiver considerando a habilidade da Olvika. Esse custo que ela se importa para criar fichas é o que está impresso na carta, no canto superior direito. Salvo em melhor juízo para todos os casos, menos para mágicas de custo X, onde o custo da carta é determinado por quanto de X a gente paga, mais o custo estático. Partindo então para as remoções pontuais, a gente tem Abrasão e Pira Catártica, irmãozinhos, né, de dar 3 de dano em criaturas e prover utilidade adicional, Tempestade de Cometas e Eletrodominância, ambas cartas que, se a gente pagar um grande valor de X, seja por conta, sei lá, de um Geyser de mana, a gente cria um exército inteiro com a Olvika na mesa. Pela Força, que também é uma mágica de custo X, mas que destrói artefatos apenas, sem poder remover criaturas. E Insubstanciar, que vai servir tanto como bounce de criatura, como um counter, entre aspas, voltando mágicas conjuradas para a mão de seus donos, o que com frequência compra, sei lá, um turno para a gente poder se preparar para a mágica ser conjurada novamente. Agora, partindo para as vantagens de cartas do deck, a gente tem Comungar com a Lava, que vai ser uma mágica de compra X, só que ela exila X, deixando a gente jogar X cartas do topo até o turno seguinte, bem bom, bem flexível. Manter Vigia, que é uma cartinha que eu acho severamente subutilizada, mas que compra uma carta para cada criatura atacante. Nota, não tem que ser criatura nossa que tá atacando, mas com um deck que cria tanta ficha assim, você consegue bem comprar umas 10 cartas com isso aqui. Análise Profunda, que vai criar 4 fichas no normal e que no flashback também cria mais 4 fichas, pois que nem eu disse, o importante é o custo lá em cima. Melodia Distante, que vai pedir para você escolher um tipo de criatura para comprar uma carta para cada criatura que você controla desse tipo. A dica aqui é escolher, no caso, Firexiano, por mais que o intuitivo seja escolher Goblin, pois as fichas da Olvika são Goblins. A questão, para quem prestou atenção no que eu disse mais cedo, é que a Olvika por si só é uma Firexiana também, igual aos Goblins que ela cria. Então, escolhendo Firexiano, você compra uma carta a mais.
Inflamar o Futuro, uma cartinha clássica aqui do Budgetório, já botei em vários decks, que é tipo um Harmonize vermelho, né, com exílio ao invés de compra, mas que tem um flashback que deixa você jogar mágicas de graça, o que pode ser extra bom para a habilidade do Olvica. Talento do Telepata, que gera vantagem baseado no deck dos nossos oponentes, mas que aí, de novo, vai conjurar mais mágica não de criatura, vai aumentar suas fichas na mesa. Engenhocagem Inspirada, que deixa você exilar as 3 do topo e cria 3 fichas de tesouro, efetivamente custando 2, mas ainda criando 5 fichas. Invocação do Pássaro Solar, um encantamento que tem muito texto, mas que basicamente dá cascata para suas mágicas. Sendo que você não vai revelar, né? Você vai olhar igual ao custo. E aí ele vai conjurar outra mágica. De novo, subtema desse deck, a gente está focando no máximo de conjurações, seja por custo reduzido, conjuração de graça, para tirar o máximo proveito possível da habilidade do nosso comandante. Inteligência do Enxame, um encantamento meio caro de mana, mas que eu gosto bastante, pois ele é uma redundância de um Incondition. A gente não pode só contar com o Olvica, às vezes a gente precisa, sei lá, fazer isso aqui num turno, aí no outro você faz um Mana Geyser, gera 1 milhão de mana e dá X de dano nos seus oponentes. Vale lembrar que a cópia que ele faz não conta para a habilidade do Olvica, mas também não é algo que inviabiliza a carta, ela é muito boa por si só. E Ápice do Poder, uma carta completamente megalomaníaca que vai criar 10 fichas para você, exilar 7 do topo e vai adicionar mana para você poder conjurar aquelas mágicas. Vai lembrar que ele adiciona de uma cor só, mas não é exatamente muito problema num deck de 2 cores apenas. Porém, comprar cartas, né, não se trata apenas de encher a mão, comprar 1 milhão de cartas de uma vez. Com alguma frequência, você ter opções para ir jogando ao longo do jogo e encontrando seus land drops é muito importante também. Eu chamo isso de velocidade de cartas e tá aqui as opções que eu separei para esse deck. Apreender os Espólios, Sorte Grande e Sorte Inesperada são todas mágicas vermelhas que vão fazer você descartar alguma quantidade de cartas, comprar cartas e criar tesouros. Ou seja, mais cartas que vão custar menos do que você pagou, gerando fichas igual ao tanto que você pagou. E Revirar o Tempo e Cruzeiro do Tesouro. Aí sim, os verdadeiros campeões de você pagar menos do que a carta vale, mas ainda assim gerando uma cacetada de ficha pra gente. E se você está gostando do vídeo até aqui, peço que deixe um gostei para gerar mais engajamento. E se inscrevam caso não sejam inscritos e não se esqueçam de ativar o sininho para receber uma notificação sempre que sair um novo vídeo. E agora, para conhecer melhor as esferas, né, para citar elas, que são estruturas como as camadas de uma cebola, a gente tem a primeira, né, tô indo na ordem, que é a fachada monumental, uma esfera adicionada acima da superfície original de Mirrodin, decorada com templos e monumentos que glorificam os Phyrexianos e os pretores. Inclusive, vale mencionar que essa esfera é bem instável, as suas porções de terra são propensas a quebrar. Logo abaixo a gente tem o Mirrex, que era a superfície original de Mirrodin, só que agora é um deserto árido devido à colheita de recursos dos Phyrexianos para construir o resto do plano. Temos a Fornalha Autônoma, uma esfera alinhada com a cor vermelha, onde rios de metal fundido são usados para construir novas forjas e máquinas titânicas. O Labirinto do Caçador, uma esfera alinhada à cor verde, onde as florestas originais de Mirrodin foram transplantadas. A Baía Cirúrgica, uma esfera azulada onde laboratórios estéreis se erguem de ilhas no meio de um mar de mercúrio e óleo brilhante. Os Poços de Dross, uma esfera alinhada ao preto, cheio de piscinas ácidas e respiradouros tóxicos expelindo gases necróticos extraídos do Mifidross. Temos a Basílica Alva, né, que eu já mencionei, que é uma esfera alinhada ao branco, construída à imagem e semelhança de Norn, decorada com estátuas e monumentos em seu nome. Inclusive ela contém a Sala do Trono de Norn, o palácio, né, embora a Pretora Branca agora resida mais na segunda camada do plano, em vez da terceira. Os Jardins de Micosinf, uma parte antiga do núcleo de Mirrodin, e o Germinúcleo, a camada mais interna, um local que serve como a câmara de incubação para a árvore de invasão de Nova Phyrexia, a destruidora de reinos. Porém, apesar desse mundo ser algo artificial, completamente remodelado à imagem de Phyrexia original, isso não impediu Mirrodin antiga tanto de se debater, criando coisas como armas para enfrentar os invasores, como também de reagir ao óleo de maneira estranha. Pois quando Phyrexia remodelou
modelou a superfície de Mirrodin, partes da própria Terra ganharam vida própria. Montanhas inteiras começaram a se mover, tornando criaturas firexianas massivas, divindades conhecidas como os Domini. E, por exemplo, para citar, a gente tem Mondrak, que nasceu das torres da Basílica Alva. Ela desenvolveu dezenas de bocas cujo lamento agudo compele os seres vivos a se assimilarem à nova Firexia. E mais estranho que isso tudo, ao contrário dos outros Domini que emergiram da construção das esferas firexianas, Ovica, a personagem da vez, nasceu também dos restos mortais de Mirrodin, depois que ela foi devastada para procura de material de construção das tropas firexianas. Ovica se levantou, daquele monte de entulho, ela construiu seu imenso corpo a partir de restos, dando a si mesma todos os olhos e todos os membros necessários para supervisionar e investigar o seu familiar, porém fantástico novo plano. E fazendo tantas coisas ameaçadoras, é apenas natural que os nossos oponentes queiram parar o que a gente está fazendo. Por isso eu separei aqui 6 counters que vão ir muito bem pro deck da Ovica. A gente tem primeiro retroceder e desenrolar, 2 counters que são efetivamente de graça pra gente, gerando essa vantagem dos tokens. Negate, um clássico do Commander, não dá pra errar muito com Negate. Contingência de Bane, que se a gente tá realmente usando o counter aqui pra proteger a Ovica, essa carta é simplesmente excelente em tudo que ela faz. Vocês encontram o Covil dos Vilões, que é um counter com velocidade de carta, apesar de que ele tá mais nesse deck aqui pela parte do counter. E Contestação Estoica. A carta que na primeira versão dela em português não faz nada, porque os caras cortaram a parte de Anula a Mágica Alvo, mas que, versões mais novas é bonitinho. Ela anula a Mágica Alvo e custa 1 a menos se a gente tem 3 ou mais artefatos. O que é bem simples de você ter, considerando que esse deck usa um cagalhão de pedra de mana. Porém, mesmo com toda a proteção do mundo, é apenas normal que algumas de nossas coisas vão parar no cemitério. Sendo que, por exemplo, a gente conjura coisas, mas também pelo fato de que os nossos oponentes não vão ficar parados, eles vão juntar para impedir a gente. Para isso eu uso várias mágicas de recursão aqui. A gente tem a Ruína Enterrada, que é um dos poucos terrenos do deck que vale a pena mencionar. Ela volta os nossos artefatos, que é bem útil. Passado em Chamas e Invocar Calamidade, que são ambas mágicas vermelhas que vão permitir com que a gente conjure outras mágicas nossas do nosso cemitério, gerando loops. Por exemplo, sei lá, você pode fazer um Mana Geyser, faz um Passion Flames, faz um Mana Geyser de novo, todo esse tipo de sacanagem que o jogador de Spellslinger já conhece muito bem. E Retorno Místico, um feitiço de 4 manas que vai voltar uma instantânea ou feitiço do seu cemitério para sua mão com um flashback de 3 manas, ou seja, você está pagando 3 para fazer 4 fichas nesse caso. E ok, para finalizar, a gente já removeu coisas, a gente já protegeu coisas, já voltou coisas do cemitério. O que são as coisas que vão realmente matar os nossos oponentes? E aqui eu cito algumas opções. No caso, não tem tantas quanto eu costumo colocar num deck agro normal. Primeiro que isso aqui não é um deck agro. E segundo que meio que tudo que eu falei que não é uma criatura gera ficha. Então o deck inteiro é uma condição de vitória. Mas não por menos, A gente usa sim algumas cartas que vão facilitar a porradaria final. Primeiro, a gente abre com 3 redundâncias da Ovica. A gente não pode contar com ter só o comandante para essa estratégia de fichas, então a gente usa Piromante Jovem, Místico Murmurante e Taurante, cartas aí que são clássicas para os jogadores de Spellslinger, que vão ajudar a gente a manter uma pressão quando a Ovica não tá na mesa, ou fazer aquela pressão assim, a Ovica morreu, ela tá custando 9 mana, então a gente precisa de ter alguma alternativa mais viável para continuar a porradaria. São todas cartas muito bem-vindas. Castelo de Brazoré, uma favorita da galera que joga de agro aí, que vai tornar as nossas fichas de Goblins 1/1 em 2/1. Cajado da Absorção, que é uma carta meio absurdinha, pra ser honesto, nesse tipo de deck, pois você vai pegar todas as instantâneas e feitiços que forem conjuradas vão ser exiladas debaixo do cajado. Então você pode pegar, por exemplo, uma destruição de encantamento, que é algo que o seu deck não tem tanto. Você pode roubar o ramp verde que seu oponente fez. E todas essas mágicas do cajado são conjuradas. Logo, elas contam pra Ovica, e essa carta é bem subutilizada, eu gosto bastante dela. Orador Incendiário, que vai ser a nossa forma de pingar dano nos nossos oponentes, passando a vida deles sem precisar de dano de combate e sem precisar de mágicas de custo X. Você precisa apenas da sua comandante na mesa e fazendo mágica, e eventualmente você vai matar de burn todo mundo. Névoa Furiosa, que foi recentemente reimpressa em Time Spiral Remastered, que é uma carta
bem combada, na verdade. Eu não tenho o combo dela aqui, que é com o anãozinho que gera tesouro. Você pode colocar o anãozinho que gera tesouro se você quiser. Eu não pus porque, que nem eu disse, essa lista não é exatamente o combo infinito, mas que indubitavelmente cresce o seu time, independente de você ter combo ou não. Inclusive, só essa carta, se você tem o Vika na mesa e faz ela como sua primeira mágica do turno, você criaria 2 Goblins e daria mais um pra cada um deles, né? Ficando com 4 de poder. Porém, quem que eu tô querendo enganar? Você nunca vai fazer isso aqui com a primeira carta do seu turno. Você vai focar em fazer outras fichas, e aí quando o estrago já tiver feito, já tem muita coisa, você faz o Haze of Rage, faz as cópias do Storm. As cópias do Storm não são conjuradas, vale lembrar isso, né? Elas não vão criar fichas, mas elas vão sim simplesmente deixar a sua board muito grande. Tudo com ímpeto, é o caos completo. Mas eu acho que, pra finalizar aqui, a minha win condition favorita para esse deck é o ímpeto para vitória. Essa carta simplesmente tem um potencial tão grande, mas tão grande de estragar o jogo, que ela simplesmente é absurda. Por 6 mana, você vai criar 6 fichas, né? Vai exilar uma instantânea ou feitiço do seu cemitério, as suas criaturas vão ficar pampadas de ataque baseado no custo daquela mágica. Então, se você exila, sei lá, um Invoke Calamity, você já tá dando mais 5/0 para suas criaturas. Só nisso, você vai ter fichas que batem 6, né? 6 × 6, 36 de dano. Só nesse exemplo hipotético. Mas quando essas criaturas causarem dano de combate, para cada um que causar dano de combate, você conjura a carta exilada, sem pagar o seu custo de mana. Então, você simplesmente pode passar de uma board que já vai ser meio absurdinha para uma board que é simplesmente exponencial de grande. Essa é uma carta muito boa, eu utilizo ela em alguns decks meus, mas aqui ela não é só muito boa, ela é provavelmente a melhor carta do deck inteiro em questão de finalizar o jogo, sem falar de ser estupidamente divertida. Mas então, quanto que custa essa brincadeira, hein? Bom, no dia da edição desse vídeo você encontra essa lista pelo preço que tá na tela. Lembrando, é claro, que esse valor está sujeito a mudar com o tempo, e também lembrando que você pode encontrar essa lista na descrição do vídeo, seja no site da Liga, no Moxfield ou no site Commander Decks. E bom, por hoje é isso. Dúvidas, sugestões de vídeo ou qualquer outra coisa, deixa um comentário abaixo. Eventualmente eu leio tudo e respondo a maioria também. Obrigado pela sua atenção e até lá eu sou o Emanuel e esse é o Badiatório. Até mais!